seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Já nos segue aí no Instagram pelo @podcast.âncora de carreira e me manda por ali feedbacks e também sugestões de temas que gostaria de ouvir aqui. Tem uma palavra, uma situação que há tempos eu quero trazer para a conversa e que foi muito repetida em episódios recentes. Tanto que, já vou avisando, excepcionalmente, ao invés de buscar novos depoimentos para ilustrar a entrevista dessa publicação, como normalmente eu faço, eu resgatei trechos de 2 entrevistas para colocar no meio do tema de hoje. Nós vamos falar de reputação. E aí, você que está ouvindo, o que te vem à mente com essa palavra? Como é que tu avalias a tua reputação? Ou nunca parou para pensar no assunto? Então, vamos pensar. E ninguém melhor para falar conosco sobre isso do que uma profissional que construiu a carreira dela, a marca pessoal e hoje uma marca empresarial com esse foco, reputação. Então, eu te convido a ficar comigo e com a Anik Suzuki, que é jornalista de formação, chegamos a ser colegas aqui em Porto Alegre, e hoje é CEO da ANK Reputation, que atua com empresas, com executivos de vários estados do Brasil. Ela fala conosco de São Paulo. Tudo bem, Anik? Oi, Sabrina, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito prazeroso contigo e também com os teus ouvintes, né, do Âncora de Carreira, que, aliás, eu sou uma delas, tá? Tenho certeza que vai ser, assim, muito construtivo. Eu sempre gosto, tu sabes, de falar um pouco sobre as jornadas de quem vem aqui conversar conosco, né? Porque uma mesma formação, ela gera caminhos tão, né, vastos e diversos, como é o nosso verdade. caso, a questão de partir do jornalismo, e hoje as duas em atuações bem diferentes do que foi aquele início dentro de emissora, dentro de redação. Então, antes de entrarmos em reputação em si, como é que se tornou a reputação o teu foco, Anik? Bom, é uma longa história, mas para resumir, né, Sabrina, eu atuava como executiva, na época já de comunicação corporativa, gestão de marcas, gestão de reputação também, embora até 2015, que foi até o ano em que eu fiquei em empresa, não se falava muito em reputação. A gente usava o termo reputação geralmente para gestão de crise, para problema de reputação, e não como é usado hoje. Eu tive uma trajetória aí de mais de 20 anos como executiva, funcionária de empresas. Eu passei por N setores, entre eles o jornalismo diário, e atuava 12 anos em comunicação corporativa. E quando eu achei, Sabrina, que eu estava começando a entrar na minha zona de conforto, estava batendo no teto, estava chegando nos 39 anos, quase 40, achei que eu precisava me desafiar, né, me colocar numa situação de frio na barriga de novo. Achei que era o momento de eu me testar como empreendedora. E o tema de reputação, ele chegou muito porque quando eu pensei assim, eu sou uma jornalista, uma executiva, nunca empreendi, né, não vim de uma família tradicionalmente de empreendedores, embora eu tenha uma irmã que empreende há 20 anos e é uma inspiração para mim. Mas eu pensei, gente, sobre o que eu posso falar e o que eu posso oferecer para o mercado? E eu fiz nascer a NK a partir de demandas que eu tinha como executiva de comunicação corporativa e que eu achava que não existia no mercado naquele formato. Então, assim, como gestora de marcas, eu tinha que, por exemplo, contratar muitos serviços diferentes para chegar no mesmo lugar. Então, em comunicação, tinha um especialista no digital, tinha um especialista em propaganda, tinha um especialista em PR, tinha um especialista em branding, um especialista em cultura. E quando eu vi, eu estava com um dia lotado de gestão de fornecedores, de parceiros. E eu achava que faltava no mercado algo que fosse guarda-chuva para a gestão das marcas, para a gestão de reputação. E foi aí que surgiu a ideia. Eu quero empreender, quero me desafiar, quero começar a desenhar um novo ciclo de carreira para mim e, ao mesmo tempo, fazendo o que eu amo. E encontrei um nicho que era um pouquíssimo explorado no Brasil, que é a gestão de reputação, e está dando certo até hoje, né? Tem 6 anos e meio a empresa.
Agora, né, fazendo uma curva, mas nem tanto, porque tem a ver com o nosso tema, essas construções de carreira que a gente faz tem a ver com revisitar a nossa história, né, o conhecimento que foi sendo adquirido e que às vezes no momento isolado não tem um sentido ainda, e a gente vai fazendo conexões. Tu foste falando e eu fiquei pensando em quando eu tive contato com essa palavra reputação, que foi fazendo um MBA em comunicação corporativa, quando eu Uhum. ainda atuava em redação e fui provocada, né, a fazer alguma especialização e não via nada que tinha uma conexão direta com o meu dia a dia e tá, vou fazer meu MBA em comunicação corporativa usando um case dentro de reportagem e de ancoragem. E reputação, então ali ficou guardadinho. E hoje, quando eu faço palestras em company sobre que se chama Óbvio Tem que Ser Dito, sobre a comunicação, usando os conhecimentos hoje da minha graduação atual em psicologia, tá Uhum. ali a reputação de novo, né? Sim, E é algo que é construído ao longo do tempo. Então, tudo isso a gente vai construindo carreiras em cima, né, de experiência, né, Nick? é verdade. Não é uma curva tão longe falar de reputação aliada a isso, né? Então eu queria começar, eu que gosto muito de conceitos, qual é o conceito que a gente usa para falar de reputação? Alguém que nunca parou para pensar no assunto, de repente está nos escutando agora, né? Como é que o que que é, né, reputação? Eu gosto de definir reputação de uma maneira muito simples. Reputação é o olhar do outro, né? É o que as pessoas pensam ou sabem a nosso respeito. E em função disso, acho que vale uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, que é: se reputação é o olhar do outro, então a minha reputação, por exemplo, não me pertence. E não pertence mesmo. E não está a nosso alcance definir ou influenciar, definir, assim, decidir como o outro vai pensar a meu respeito. A gente não tem controle, eu não posso apertar um botãozinho e definir como a Sabrina vai me imaginar ou o que ela vai falar a meu respeito. O que está a meu alcance é sim gerenciar os sinais que eu emito. Então eu posso sim olhar para minha reputação com um olhar mais técnico, mais disciplinado e planejar que reputação eu quero ou preciso construir e gerenciar todos os sinais que eu emito do momento que eu acordo até o momento que eu durmo, para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões e que a percepção do outro, que o olhar do outro se aproxime daquele que eu gostaria que as pessoas tivessem ou que eu preciso que elas tenham em função do trabalho que eu faço, ou da empresa que eu tenho, ou enfim, da carreira que eu quero desenhar para mim. Bom, daí eu imagino que passa por autenticidade, né? Porque se fala em gerenciar os sinais que eu emito, isso precisa ser algo duradouro, consistente, né? Então, penso na autenticidade. Mas, quando se fala em gerenciamento, então também tem uma observação, algum controle, algo que possa ser feito. É isso, Anique? É isso mesmo. E foi bem importante esse teu ponto, Sabrina, porque reputação é ser e parecer. Muita gente pensa assim: não, reputação é uma consequência dos meus atos, da minha trajetória, das minhas escolhas, o que não deixa de ser uma verdade. Mas se a gente olha para a reputação e pensa na reputação como uma consequência, a gente está aceitando que a gente vai fazer uma série de investimentos, que a gente vai ser uma pessoa que tem conhecimento, que trabalha, que tem conquistas, que faz o bem, né, que deixa um legado, que faz diferença para o mundo, mas não necessariamente isso vai ser reconhecido. Porque essa parte do reconhecido, que é a construção de reputação, é a parte do parecer, né, do ser e parecer. Então, para as pessoas que geralmente pensam na sua reputação como uma consequência, eu costumo dizer que ela está permitindo que a sua própria reputação fique à deriva, né, pela sorte dos ventos, quando ela poderia fazer uma gestão disso e fazer com que todo o investimento de tempo, de recursos, né, das escolhas que ela fez, toda escolha gera renúncias. Então, assim, tudo que ela batalha para ser, para conquistar, para oferecer, ela está dizendo que talvez ela está aceitando que isso não seja reconhecido ou percebido e que isso não volte, né, em forma de retribuição ou de mais sucesso ou de mais conquistas para ela e para o entorno dela.
Bom, então nos dê algumas pistas, se é que isso é possível em tão pouco tempo, mas pelo menos como norte, assim, né, de primeiros passos nessa direção, de exposição, de ser percebido. É, assim, o ser e o parecer, a gente primeiro investe na gente, naquilo que a gente faz, que a gente oferece, e daí depois a gente precisa comunicar isso ou transparecer isso. A comunicação, ela não precisa ser só uma comunicação verbal, né? Embora também inclua. Mas essa comunicação é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a maneira como a gente trata, subordinados, né, liderados nossos, ou superiores ou pares, a maneira como a gente se relaciona com clientes, com parceiros, com fornecedores, com o mercado de trabalho. Então, assim, relacionamento, quem eu sou no meu dia a dia, conta muito para a minha reputação, assim como a comunicação que eu faço nos meus canais proprietários, né, que são as redes sociais, o site da empresa, os canais que a empresa tem para se comunicar, e também aquela contribuição que eu deixo no meu dia a dia, fruto do meu trabalho, de quem eu sou, né. Então, a depender da profissão, a gente precisa identificar, assim, que contribuição, o quão útil, o quão inspirador é aquilo que eu estou fazendo. Porque a gente vai estar comunicando quem nós somos no momento em que a gente atende interesses e expectativas dos nossos públicos. Mas não é simplesmente por atender o interesse, mas porque eu encontro o público correto para aquilo que de melhor eu tenho para oferecer. Então, como dicas práticas, claro, a gente está falando um pouquinho mais de pessoa física, né, da marca pessoal, mas isso vale para as empresas também. Entender com clareza qual é a sua oferta de valor, né, qual é a verdade daquela marca ou daquela pessoa, o que de fato ela tem para contribuir, como que ela inspira ou impacta positivamente na vida das pessoas, e de que maneira eu encontro o maior número de pessoas para conhecer isso, para usufruir disso, e como eu consigo comunicar isso de uma maneira clara, fácil de perceber, fácil de encontrar. Então, acho que no dia a dia tem um aspecto, uma caminhada grande de comunicação, mas também tem pensar relacionamentos, entregas, né, transformação. Eu acho que tu colocaste perguntas que já norteiam muito bem, assim, um pensamento em relação à reputação, tanto pessoa física como as pessoas jurídicas, né, que possam estar aqui na escuta em termos de empreendedoras de diferentes tamanhos e proporções. E daí, como a gente passou, né, tu deste aí uma pincelada em redes sociais, eu vou já inserir um dos depoimentos que inspirou até essa conversa, que é o da Luísa Ramires, que é especialista em marketing digital, ela faz mentorias nessa área, e ela falou no episódio 30, que a gente chamou de empreender instagramável, né, como uma pergunta. Então a gente escuta o que ela disse lá naquele episódio e conversa um pouquinho mais. Se preocupem tanto com o crescimento em números de seguidores, números de likes, curtidas, comentários. Óbvio que a interação é importante. Ainda tem muita gente que olha ali um número exacerbado de seguidores e pensa, nossa, mas essa pessoa e tal, ou essa marca, mas se dediquem a construir reputação, né? A reputação, ela é como se fosse a reserva de emergência de toda e qualquer marca. Então, se algo acontecer, a gente pode ir lá e sacar da reputação, né? E a reputação, ela se constrói com conexões reais, né? Com relacionamento, com conteúdo de alto valor. Bom, então aí a Luísa está falando de reputação, né, como aquele saldo que a gente tem, que a gente pode resgatar em algum momento. Eu achei muito interessante essa fala, porque eu fico aqui pensando que essa ânsia que se tem hoje em dia por postar e estar presente nas redes sociais, ela é a parte do perceber, mas ela é inconsistente se não tiver o ser ali, né? Então, eu gostei de alguém que é especialista nisso, chamar a atenção para que talvez a velocidade não seja o mais importante, né? Mas essa reputação construída que é o que vai, é a nossa reserva de emergência, como ela diz.
Eu concordo muito com a Luísa e eu gostei de 2 pontos que ela falou, né. Um deles é que reputação é reserva de emergência, porque de fato a reputação é nosso ativo, né, é aquilo que ninguém nos tira e que a reputação sem dúvida vai nos ajudar em momentos difíceis, porque a reputação, Sabrina, ela gera benefício da dúvida. Então se tiver, alguém colocando alguma inverdade a nosso respeito, ou se a gente mesmo cometendo alguma falha, algum equívoco, algum erro, né, no nosso dia a dia, o benefício da dúvida é igual credibilidade. Então o público tem mais tolerância para aceitar as tuas desculpas, para aceitar a tua explicação, para acreditar que aquela falha não foi proposital, que vai ser corrigida e eventualmente não vai acontecer mais, ou até te dar o espaço e o tempo para esclarecer coisas que não são bem assim. E em era de fake news, né, de campanhas de cancelamento de reputações, isso é muito relevante, o benefício da dúvida. Isso se cria com poupança de reputação. Um outro aspecto que eu achei muito importante da fala dela é que reputação se constrói com conexões reais, com relacionamento, com conteúdo de valor. Eu gostei disso porque isso diferencia muito reputação de, por exemplo, marketing. Sem nenhum demérito para marketing, não estou estabelecendo nenhum juízo de valor aqui, mas são disciplinas muito diferentes. Reputação é mérito, reputação é longo prazo, reputação a gente não cria do dia para a noite. Então, quando ela fala de conexões reais, de relacionamento, ela está falando de troca, ela está falando de verdade a gente ter oferecido coisas úteis, inspiradoras, de valor para as pessoas, né? E que isso seja consistente, ou seja, ao longo do tempo. Então, a melhor campanha de propaganda ou de marketing do mundo não seria suficiente para construir uma boa reputação. Pode informar com qualidade, pode construir uma imagem forte, relevante, pode atender atributos de marca, mas não será suficiente para construir reputação. Aliás, tem reputações abaladas exatamente em função de incoerências em relação ao que se propagandeia, né, se emite em redes sociais, e daqui a pouco a Sim. pessoa é flagrada numa situação que contraria aquilo e cai tudo por terra, né? Tudo, e os danos são algumas vezes irreversíveis e outras se gasta muito mais tempo e dinheiro para correr atrás do prejuízo do que se não tivesse feito nada e tivesse ficado em silêncio. Não tem pecado maior em 2022 do que uma promessa que foi feita e não foi cumprida. O público cobra e cobra muito. E as redes sociais, o ambiente digital são verdadeiros julgamentos, nem sempre coerentes ou justos, mas o fato é que a gente tem ali pessoas apontando o dedo para nós e para as nossas marcas, e a gente tem que saber que o jogo é assim e tem que saber jogar. E fazer promessas ou contar mentiras é dos pecados mais graves do momento. É verdade, isso é um tribunal, e é um tribunal bem É, duro, né, em termos é. de exposição. E eu já vou então trazer outro depoimento que inspirou essa nossa conversa sobre reputação, que é bem recente também, que é da Iva Cardinal, fundadora e CEO da Confraria do Batom, aqui em Porto Alegre, e que esteve conosco no episódio 32, né, o anterior a este, que é Recuar para Avançar. Esse trecho sobre reputação está inserido no contexto do relato que ela fez sobre um investimento importante em termos monetários, afetivos, de impacto nos negócios dela, e que forçaram uma readequação de planos e, inclusive, de atividades. Na vida adulta, a gente sempre vai começar de alguma coisa, de algum aprendizado, de ter construído uma reputação e poder contar, né, com ela para o próximo passo, com a rede de apoio. Bom, então aí tem um trechinho, né? Quem quiser conhecer toda a história a qual a Iva está se referindo, vai lá, por favor, no episódio 32, e daí terá muito aprendizado nesse sentido, de alguns recuos importantes na nossa carreira para voltarmos fortalecidos. Mas aqui o recorte que a gente faz é sobre a reputação, a construção dela, e aquele momento de saque da reputação, até que a Luísa se referia um pouco antes, né, Aniki? E o que a Iva disse, eu experimentei na pele,
porque quando eu saí da RBS, eu tinha dúvida se quando eu perdesse o sobrenome da empresa, eu existiria como profissional no mercado ou não, se eu sumiria. E eu até acho que comentei com pouquíssimas pessoas isso até hoje, e a verdade é que eu vivi o que a Iva disse, né, que a gente não começa do zero. E o que eu experimentei foi bem o contrário do que era o meu receio, né. Eu estava trazendo comigo uma reputação de mais de 20 anos de mercado, de trabalho, e isso foi fundamental para a NK. Mas isso quem me mostrou foi o próprio mercado, e porque eu não tinha certeza disso. Então, hoje eu posso dar o meu depoimento que, de fato, na vida adulta, a gente não começa do zero. Mas isso é para o bem e para o mal, né, Sabrina? Assim como uma boa reputação vai te ajudar e vai suportar a tua decisão do próximo passo, uma má reputação também vai subtrair dessa tua decisão e desse teu novo momento. Então, mais do que nunca, até com essa ideia de a gente nunca começa do zero, a gente carrega o que a gente construiu até aquele momento, mais ainda fica o recado de que é importante trabalhar sim a nossa reputação. Tu trouxeste esse relato e eu fiquei também aqui nas minhas memórias o quanto reputação é importante nas decisões de virada de carreira, né? Porque realmente hoje em dia a gente tem uma longevidade que nos permite ter mais de uma carreira e que durante muito tempo faz muito sentido estar dentro do meio corporativo ou em determinada atuação e lá pelas tantas não está mais conectando com a nossa identidade profissional. E eu também vivi isso, me lembrei quando tu falaste de construir o âncora de carreira depois de sair de 16 anos na RBS, montar um podcast focando em carreira feminina e em empreendedorismo materno, né, essa conciliação de maternidade e carreira. E me dei conta disso quando eu fui convidada a mediar um evento do Grupo Mulheres do Brasil, no Teatro São Pedro, com a Luísa Helena Trajano, e estava lá como apoiador daquele evento, o podcast Âncora de Carreira. Muito legal. São que a gente não pensa, mas que certificam, né? Pronto. Exato. Funciona. Cheguei aqui, então existe uma carreira independente que claro, e a gente, acho que é isso, né? Conseguir olhar para a nossa história e ver o que sustentou, né? Os pilares que nos sustentaram, assim, os aprendizados que se teve até dado momento e que conseguir fazer essas viradas sustentadas, suportada por coisas que trouxemos daí. Né? E na linha, até pegando esse gancho, na linha da gestão de reputação, quando a gente faz essas viradas de carreira, é importante que a gente continue a nossa narrativa dando sentido para a decisão, sabe? Não foi assim, não foi um momento de eu enlouqueci, não quero mais isso, cansei. Não, não é isso. As coisas têm que fazer sentido e elas fazem no fundo. Só que nem sempre a gente sabe expressar isso e contar isso de uma maneira que um pedaço encaixe no outro. E foi bom trazeres esse episódio, porque quando a gente faz essa mudança, é importante que a gente também pense como é que eu vou contar as minhas motivações e por que eu estou fazendo esse passo e o que eu pretendo daqui para frente, porque se a gente consegue linkar um momento no outro, a gente consegue mais facilmente trazer essa bagagem do passado e colocar essa bagagem a nosso favor no próximo passo, né, no próximo ciclo. E daí a gente já está falando de narrativa, né, Sabrina? Que vale para marcas e vale para pessoas também. E pessoalmente, assim, né, hoje também lá com o meu pé na psicologia, pensando o quanto a gente tem que se conciliar com o nosso passado, né? Inclusive, a Anique veio aqui em outro episódio como uma ilustração dentro de uma outra conversa, que foi falando de mentoria e de coach e até psicoterapia, né, dessa construção que precisa ser feita. A gente tem que estar em paz com tudo que fez até aqui para conseguir fazer as melhores conexões, né? E daí chegar numa narrativa consistente e coerente. E saber que, embora eu esteja aqui defendendo uma visão profissional até de reputação, um planejamento, um gerenciamento, as coisas elas fogem do controle, né? As coisas não são perfeitas, o papel aceita tudo, como eu digo, e na vida real a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? E eu gosto muito de alguns episódios do Âncora de Carreira que tu traz muito essa coisa de não glamorizar o empreendedorismo, porque não tem glamour no empreendedorismo, né? Tem muito suor e lágrima, tem muita renúncia, tem muito trabalho.
tem muita responsabilidade, mas vale a pena. Se não valesse, a gente não empreenderia, né? Mas o recado é: faz sim o teu planejamento, cuida, faz gestão de reputação, ou da tua empresa, da tua marca, ou pessoal, mas saiba que é preciso flexibilidade, jogo de cintura, é preciso se perdoar, é preciso errar, é preciso experimentar, né? Eu sofro muito com isso, Sabrina, porque eu sou muito perfeccionista e qualquer vírgula fora do lugar, qualquer foto que eu acho que fiquei meio torta, ou qualquer fala que eu acho que não foi a mais perfeita, eu sofro. Esse podcast mesmo nasceu de uma frase que quem começou editando comigo, assim, e tá comigo até hoje, nas parcerias de produção, que é o Eduardo Lorenzetti, me trouxe e fez muito sentido para tirar ele do papel, porque ele foi projetado como um programa de rádio e já estava com 1 ano o piloto gravado, até que eu ouvi aquele: o feito é melhor que o perfeito. E daí Exato. pronto, né? Foi vamos à exposição desse material e vamos ver qual vai ser a sua história. Então a gente vai aprendendo. Não, e aquilo que é, sei lá, nota 8 pra gente, pode ser 10 para outras pessoas, porque a gente vê uns defeitos e uns problemas que às vezes são visíveis só para nós. E a gente costuma avaliar o nosso trabalho por tudo que a gente sabe, que a gente tinha expectativa de entregar, de falar, de colocar, mas nem sempre o outro está enxergando a mesma coisa. O que você deixa de levar, ele nem sabia, então não é uma dívida, né? E veja bem, assim, não estou fazendo uma defesa do imperfeito. Quem sou eu? Quem me conhece sabe que isso não combinaria comigo. O que eu estou dizendo é: quando a gente falar de gestão de reputação, não vamos entender isso como algo muito pesado, muito difícil, muito inacessível ou complexo. É possível, se a gente colocar um pouco de gingado, de flexibilidade e aceitar que a gente não tem controle sobre nada, né, na vida, muito menos sobre os nossos planejamentos que a gente botou no papel. A gente só tem que ter velocidade para ir adaptando os planos e não escolher entre 8 ou 80. Ou eu faço a gestão da minha reputação, ou eu deixo a deriva como uma consequência. Isso não. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta final, porque eu tinha certeza que essa conversa ia ser muito agradável e construtiva. E passa muito rápido, né? E que o tempo seria pouco. Todo mundo tem reputação, Anique? Todo mundo tem reputação, porém, nem todo mundo tem reputação pública. O que eu quero dizer? A gente sempre terá uma reputação entre os nossos amigos, entre os nossos conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho e familiares. Aquela é uma reputação muito restrita, mas eu tenho, para o bem e para o mal também. Se a gente quer que a reputação esteja a nosso favor, que suporte as nossas decisões, que acelere os resultados que a gente está buscando, a gente precisa de uma reputação pública, para além dos nossos conhecidos. E daí a gente também precisa de uma estratégia de como eu chego em quem não faz parte do meu círculo. Perfeito. E daí eu vou encaminhando, então, o meu pedido aqui de contribuição para a mentoria bibliográfica do Âncora de Carreira. O que tu nos sugeres, o que tu trazes para nós? Então, eu acho que eu vou deixar dicas de outros setores, porque tem livros que são bíblias para mim. E eu vou deixar uma dica de um livro que eu estou relendo pela 3ª vez, que é o Walking the Talk, porque é um livro talvez o mais conhecido em cultura organizacional, mas ao falar de cultura, ao falar de engajamento, ao falar de ambiente corporativo, ambiente interno, ao falar de posicionamento dos líderes, eu acho que ele fala muito sobre reputação também. E o que eu gosto no Walking the Talk é que ele traz metodologia para a aplicação daquele método que foi desenhado para fortalecimento e mudança de cultura organizacional. E eu acho que essa metodologia serve para muitos aspectos, não só para a cultura. Então eu deixo como dica um livro gostoso de ler. A gente se identifica, quem vem de ambiente corporativo se identifica de imediato, e é fácil de aplicar muitas das dicas que eles deixam no livro. Ótimo. Eu vou aqui inspirada por algumas coisas que nós conversamos sobre esse empreender no meio da reputação. Uma frase do Nietzsche, lembrada pelo Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. Quem tem por que viver aguenta quase todo como.
Muito boa. Quem decide empreender encontrou ali algo que dá razão para o esforço que se faz, e a reputação acho que é consequência. A questão aqui também é tocar, né, ou torná-la pública e fazer esse investimento. Anik, como é que as pessoas te acham também nas redes para seguir o teu trabalho? Instagram, LinkedIn é Anik Suzuki, e o site da NK, ankreputation.com.br. Ali tem e-mail para contato, WhatsApp para contato, e eu fico à disposição, Sabrina, porque realmente falar de reputação poderia a gente ficar a tarde inteira ou o dia inteiro falando, e fico à disposição para interagir com os teus ouvintes e, obviamente, contigo sempre. Muito obrigada, eu tinha certeza que ia ser um papo super agradável, leve, mas trazendo coisas que são muito sérias e precisam da nossa atenção. Isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar de reputação e acho que parte da minha missão é desmistificar um pouco a gestão de reputação. E assim fechamos mais uma edição do podcast Âncora de Carreira. Obrigada pela atenção e companhia até aqui. Já puxa o celular, abre o Insta, segue o @podcast.ancoradecarreira, que é um perfil novo que eu abri, para que você recupere com mais facilidade os temas, as entrevistas que já passaram por aqui, não são poucas. Muito em breve estaremos completando 3 anos de podcast, com pandemia no meio de tudo isso, então feliz demais com essa caminhada. E lembre-se, se curtiu, compartilhe o conteúdo. Até o próximo!